até mesmo o controle teórico, né, da pandemia aqui no município e no estado do Paraná, mais especificamente? Olha, Edson, eu acredito o seguinte, eu sempre fui um indivíduo que procurou acompanhar o que se passava no mundo, o que acontecia no mundo. Eu sempre gostei de história contemporânea, conheço bem o processo político desde a minha infância, de acompanhar isso aí. Agora, o momento que nós estamos vivendo é uma situação que jamais teve um precedente. Eu já assisti na minha vida, que vocês não deveriam divulgar isso em público, né? Mas eu já vou fazer 70 anos, né? Nesses 70 anos que eu quase já tenho vivido, eu acompanhei muitas situações críticas, muitas situações de crise, acompanhei guerras locais, acompanhei situações que realmente levava a sociedade como um todo a uma situação de desespero. Aquela guerra do Iraque, por exemplo, que aconteceu, aquela situação de bombardeios, aquilo foi uma coisa muito difícil, horrível, né? O Brasil atravessou crises tremendas. Nós vivemos aí uma crise no governo Collor, que foi alguma coisa também que naquela ocasião não tinha tido precedentes, né? Então nós vivemos muitas situações de crise, mas crises às vezes localizadas. Aqui a coisa estava ruim, mas às vezes na Europa estava bem. Quando na Europa não estava bem, nos Estados Unidos estava bem, ou na Ásia estava bem. Hoje o que nós temos é uma coisa que nunca eu tive a oportunidade de presenciar. Ou seja, é uma crise generalizada em todo o planeta, né? E isso aí é o que caracteriza essa como uma das crises mais inesperadas que se poderia ter, né? Quando nós tivemos outras situações de epidemia, por exemplo, o caso da cólera, que foi uma epidemia violenta que atacou a região africana. Qual é a diferença entre a cólera e essa pandemia que nós estamos enfrentando da coronavírus? É que a cólera, por exemplo, quando o indivíduo era afetado por ela, ele já em 2 dias ele ficava acamado, ele não tinha mais condições de se mover. Ou seja, ele não tinha a possibilidade de estar se deslocando e transferindo isso para outros locais e para outras pessoas em outras localidades. Essa pandemia que nós estamos enfrentando hoje, ela permite que as pessoas, por quase 15 dias, né, as pessoas que estão até assintomáticas, ou mesmo as que têm sintomas, elas possam viajar, porque são sintomas aparentemente leves e que as pessoas, nesse sentido, transmitem, como transmitiram para o mundo toda essa epidemia. Ou seja, é um problema muito grave, é um problema que não existia história em relação a isso e que está afetando realmente. E nós estamos, em decorrência disso, vivendo uma crise como nunca se viveu. E você vê hoje as companhias aéreas, né, numa situação absolutamente incríveis. Os aviões todos paralisados, as frotas todas paralisadas. Eu tenho um companheiro aqui que andou comentando sobre uma companhia aérea aqui no aeroporto de São José dos Pinhais, que me disse que tinha em torno de 48 voos diários e que hoje tem 3, quer dizer, menos de 10% daqueles voos que se fazia, né? Ele hoje é o que faz, são esses menos de 10% dos voos que existiam. Agora, você imagina isso, falando na crise das companhias aéreas, imagina os produtores de aviões, como devem estar. Uma empresa produtora de avião, uma Boeing e uma Embraer, que tinha encomendas que às vezes levavam 3 anos, 4 anos para serem produzidos o avião, chegar hoje ter que entregar um avião desse para uma companhia aérea que está com a malha, com a sua frota toda de avião paralisada, né? Ou seja, os efeitos que nós vamos ter em relação a essa pandemia, os efeitos econômicos que nós vamos ter, é alguma coisa ainda que nós não temos nenhum parâmetro, nenhuma ideia de como as coisas vão ocorrer. Vai se ter muita necessidade de se equilibrar, se analisar, buscar soluções que possam ser soluções inovadoras, não para solucionar os problemas, mas para minorar os problemas e para aliviar um pouco os sofrimentos que nós vamos ter pela frente.
Essa é a minha opinião, não muito otimista em relação a isso, para não ser falso, porque quem for otimista numa situação dessa, ou está se enganando, ou está querendo enganar quem está ouvindo. 8 horas mais 18 minutos, 8h18, estamos conversando com o pré-candidato a prefeito aqui de São José dos Pinhais, Ivan Rodrigues, que já foi prefeito aqui de São José dos Pinhais de 2008 a 2012, né? E que fez um trabalho que deixou um legado importante aqui para a cidade e busca, neste momento, novamente servir a população aqui de São José dos Pinhais. O senhor falava há pouco aí do aeroporto Afonso Pena, né? A respeito desta questão aí dos aviões e tudo mais, né? Das companhias aéreas, dos voos que eram diários quase de 45 voos por dia, hoje no máximo são 3, né? De uma determinada empresa, e a gente sabe da sua luta que foi de valorizar o aeroporto Afonso Pena como o aeroporto Afonso Pena de São José dos Pinhais. Foi uma luta, foi uma briga e, olha, é muito reconhecido hoje, né, fazendo um feedback quem está de fora, de que hoje, raríssimas as exceções, muito se fala exatamente que o aeroporto Afonso Pena é em São José dos Pinhais, né, prefeito? Essa é uma situação que é um diferencial que São José teria a obrigação de obter. Se você analisar outras situações que ocorrem aqui mesmo no nosso país, justificam isso. Por exemplo, você tem em São Paulo o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas. O que é Congonhas? Congonhas, eu como paulistano posso dizer isso, Congonhas é um bairro e o aeroporto leva o nome do bairro. No mínimo do município teria que levar, né? E Guarulhos é um município e o aeroporto leva esse nome, quer dizer, então é um aeroporto de Guarulhos e é o aeroporto de Congonhas. E aqui nós temos o aeroporto de Curitiba, que está localizado em São José dos Pinhais. É um contrassenso, é uma coisa que, na realidade, privilegia, né? Aliás, existem outras situações, nada contra os curitibanos, mas existem outras situações que também privilegiam, né? O autódromo que está em Pinhais também o Autódromo Internacional de Curitiba. De Curitiba, né? Agora, não se fala, por exemplo, do Cadeião de Piraquara, ninguém reivindica, né, para dizer que é o Cadeião de Curitiba. Exatamente. Né? Então, existem coisas dessas. Eu até citava, a tom de brincadeira, uma condição que se falava que o aeroporto era de São José dos Pinhais quando existiam os nevoeiros, né, quando existiam os problemas dos táxis, que, aliás, na minha gestão a gente conseguiu equacionar, né, aquela questão que existia de dificuldades de táxi em São José dos Pinhais, né? E coisas desse tipo. Mas quando é para dizer de alguma coisa de positivo, o aeroporto passa a ser propriedade de Curitiba. Essas coisas nós temos que analisar e temos que pensar e temos que levar adiante, porque isso causa um prejuízo de caráter econômico muito grande para a nossa cidade. Vocês sabem que eu, por exemplo, eu nunca fui efetivamente político, a não ser esses 4 anos que eu exerci o cargo aqui de prefeito. Mas eu sempre fui empresário. Eu tinha uma indústria de máquinas aqui em São José dos Pinhais, que eu tive essa indústria por 43 anos. E nessa indústria nós trazíamos, às vezes, clientes para fazer formação de operador, para que eles passassem a conhecer os equipamentos para poder operar quando eles estivessem instalados. Então, muita gente que vinha de outros locais, do norte, do nordeste, do sul, de qualquer local, não conheciam o que era a nossa realidade aqui de Curitiba e São José dos Pinhais. Então, as pessoas, quando tinham que fazer a reserva de um voo para cá, e faziam uma reserva de um voo para Curitiba. E, ao mesmo tempo, tinham que fazer uma reserva de um hotel. E onde iriam fazer essa reserva do hotel? Em Curitiba. E o sujeito, então, muitas vezes desembarcava aqui em São José, ia trabalhar aqui na nossa empresa, ia fazer um estágio na nossa empresa, que é aqui em São José, e se tinha reserva de hotel em Curitiba. Chegava, pegava um táxi, ia para Curitiba, se instalava em Curitiba e depois vinha de táxi para cá para trabalhar em São José. Ou seja, essas coisas, privilegiando, por exemplo, hotéis em Curitiba, restaurantes em Curitiba e essa coisa toda. Quando na realidade nós temos aqui. Por quê? Por uma questão de uma falsidade na informação. Porque o sujeito, até a companhia aérea,
ela não cumpriu o contrato. Quando ela se propõe a vender uma passagem aérea até Curitiba e depois deixa o sujeito em São José dos Pinhais, ela, na realidade, ela não está cumprindo o seu contrato na essência. Exatamente. Ela está trazendo o indivíduo e está largando ele em São José. Então, nós, por questão de justiça e por questões de caráter econômico, é que nós procuramos, naquele momento, reivindicar que o aeroporto tivesse a nominação de São José dos Pinhais. E eu também vou fazer esse empenho, agora que se vê movimentos aí no sentido da privatização desse aeroporto, que eu acho que é uma medida que pode até ser positiva, né? Eu tenho certeza que a população vai compreender essa nossa reivindicação e eu tenho certeza que nós vamos fazer um movimento no sentido de que isso também ocorra para beneficiar e para que São José dos Pinhais seja efetivamente reconhecido. 8h mais 24 minutos, 8h24, estamos conversando com o pré-candidato a prefeito aqui de São José dos Pinhais, Ivan Rodrigues. E a gente sabe, né, Ivan, que neste momento são mais conjunturas do que qualquer coisa definitiva em relação às eleições. Até como informação aqui, a gente tem no dia de hoje a possibilidade da mudança de datas em relação a mudança da data específica de outubro para as eleições, mas a Procuradoria-Geral da República enviou ao Congresso um parecer contra o adiamento das eleições municipais. O adiamento, talvez no ano, mas a princípio quer se manter em os dias 4 e 25 de outubro nos casos aí de cidades com segundo turno nas eleições. Qual é a sua opinião em relação a isso? Por conta exatamente deste momento delicado que vivemos com a pandemia da Covid-19. Eu assisti uma manifestação bastante centrada do ministro Barroso, que está hoje como responsável do Tribunal Superior Eleitoral, né? E que disse que tem consultado técnicos para avaliar a finalização ou redução dos índices dessa pandemia para poder fazer essa realização dessas eleições. Em princípio, ele disse que recebeu pareceres que recomendavam transferir isso para segunda quinzena de novembro ou início de dezembro. Parece que foi até cogitado por grupos na Câmara, alguns partidos na Câmara, no sentido de transferir isso, se não me engano, para o dia 6 de dezembro, primeiro turno, que é o que nos interessa aqui em São José, uma vez que nós só vamos ter um único turno. Eu acredito que isso é prudencial. O que eu acho que não, e que parece que é consenso já em todos os sentidos, é não adiamento da posse, né? Que seria no dia 1º de janeiro. Eu acho que isso realmente era uma coisa que seria complicado, porque você iria alterar aquilo que já é uma tradição e é a essência da nossa democracia, né? Agora, Ivan, só cortando até, ainda falando sobre o assunto, tem a questão do período eleitoral também, né? Porque se muda, por exemplo, para novembro, para dezembro, este calendário ele também tem que ser esticado, né? E não restringido já a partir do próximo dia 1º de julho, né? O calendário, se houver a transferência da data da eleição propriamente dita, é natural que se reajustem também as datas das convenções partidárias, né? E todo o calendário que advém disso aí. Eu acho que isso vai ser efetivamente mexido, porque não tem sentido, numa situação de crise dessa que nós estamos vivendo, você ter um período eleitoral muito extenso, pelos custos que isso representa, né? Hoje essa campanha é uma campanha que vai mais ocorrer através das redes sociais, né? Então eu acho que esse calendário, efetivamente, ele vai sofrer alterações. Eu espero que, com bom senso, isso possa ocorrer. Eu sou, assim, não que a gente entra nessa história como um torcedor apenas, não temos nenhum parecer que seja decisivo em relação a isso. A gente torce para que ocorra. Eu torço para que realmente se adie isso, para que possa chegar na segunda quinzena de novembro, ou na primeira quinzena de dezembro, para que os efeitos da pandemia possam ser minimizados. Essa é a minha visão. 8h mais 28 minutos, 8h28, estamos conversando com o pré-candidato a prefeito aqui de São José dos Pinhais, Ivan Rodrigues. Lembrando que estaremos recebendo os outros pré-candidatos
já nos próximos dias, né, dentro, obviamente, da agenda de cada um, na disponibilidade de estar conosco aqui na São José FM. Hoje, o ex-prefeito Ivan Rodrigues é o primeiro convidado a estar conosco, uma honra recebê-lo aqui na São José FM, no programa Canal Aberto. O senhor viveu já na eleição de 2008, e um pouco mais acentuada em 2012, a mudança na característica da própria campanha. Mas a diferença de 2008 e até um pouco mais de 2012 agora para 2020 é substancial, né? O senhor vê que é uma campanha totalmente mais direcionada à questão das mídias sociais, ou ainda é do aperto de mão, da conversa, embora falar em aperto de mão e conversa muito próximo hoje parece meio contraditório, né, Ivan? Essa questão do aperto de mão, a recomendação é que não se faça, né? Aliás, hoje aqui nós tivemos trocando cotoveladas. Cotoveladas. Né? Como cumprimento. Nós brasileiros somos muito afetuosos, esse aspecto do aperto de mão nós vamos ter que, nessa etapa de pandemia, abandonar, controlar e saber que isso efetivamente não pode ser praticado a bem da saúde, né? Então, agora, houve muitas alterações, sim, e eu acredito que alterações de caráter positivo, sabe? Eu acho que a sociedade brasileira tem que interpretar ainda que o processo democrático é um processo no Brasil ainda muito incipiente. Nós vivemos grandes períodos aqui onde não existia essa democracia, e essa democracia está sendo aprimorada, nós estamos aprendendo, nós estamos vendo alguns desencontros, alguns atritos aí a nível dos poderes, né, tanto o judiciário quanto o legislativo e o próprio executivo, né? Nós estamos tendo hoje algumas posturas que podem ser questionadas como contraditórias. Isso é uma coisa que eu interpreto como um aprendizado que se está tendo. E no processo eleitoral também. Eu acho que nós vamos avançar, eu acho que todos esses países que às vezes se citam como exemplo também tiveram esses tipos de dificuldade. Eu escuto muitas vezes se citar como exemplo países, não são exemplos de democracia, são isso e aquilo. Mas nós não podemos esquecer que há muito pouco tempo, do ponto de vista histórico, nós tivemos a maior carnificina que ocorreu no mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos mais de 50 milhões de mortos, né? Levado por países que hoje se dizem como exemplos do processo democrático, ou seja, todos esses países passaram por isso. Nós tivemos a eleição de Hitler, por incrível que pareça, Hitler foi eleito democraticamente. Depois trilhou um outro caminho que levou a essa barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi eleito dentro de um processo democrático. Ou seja, às vezes o processo democrático, se não aprimorado, pode ser um mal muito grande. Não que eu esteja aqui defendendo regimes autoritários, não. Mas eu entendo que a democracia brasileira vai se aprimorar e esse processo eleitoral vai se aprimorar. E eu acho que nós estamos tendo aprimoramento já nessa etapa, passando para a utilização das mídias sociais como um ponto importante de economia, de condições de maior igualdade para todos os possíveis candidatos, né? Porque as campanhas efetivamente se tornam mais econômicas e porque a população vai ter a possibilidade de escolher entre uma variedade boa de candidatos. Ivan, e ainda a respeito da questão das eleições, também se cogitou aí, isso rapidamente já foi interrompido, esta possibilidade de um prolongamento do atual mandato de 4 anos para 6 anos, né, dentro deste aspecto aí da pandemia, para que se terminasse o atual mandato do prefeito ou daquele que já foi reeleito como segundo mandato de 6 anos, e aí, a partir daí, não só um mandato que seria de 6 anos sem a possibilidade de reeleição, e até mesmo para que todas as eleições fossem realizadas no mesmo período, ou seja, as eleições municipais, estaduais, a eleição aí para presidente do Brasil. O senhor compactua com isso? É contrário em relação a essa questão aí da extensão do mandato? Bom, eu, contrário à extensão de mandato, em qualquer situação eu sou. Porque você não pode estar fazendo mudanças das regras do jogo depois do jogo iniciado.
Essa é a minha primeira manifestação. E eu acho que isso já é um consenso aqui em todas as manifestações que eu tenho ouvido das autoridades, Ministério Público, Procuradoria, o próprio a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o próprio Supremo, tem manifestado a opinião de que a manutenção das datas de posse vão ocorrer, vão se manter. Ou seja, dia 1º de janeiro nós devemos ter um novo prefeito. Quanto à unificação de todas as eleições numa data única, eu acho que é absolutamente inadequado para toda a sociedade, porque não vai permitir uma discussão de forma objetiva dos seus problemas. Nós temos que entender, nós vamos agora, por exemplo, em outubro ou em novembro ou em dezembro, nós não temos essa data definida, mas nós vamos enfrentar uma chamada eleição municipal, aonde se escolhe os representantes do município para a Câmara Municipal, né, que são os fiscalizadores da atividade do prefeito e da municipalidade.